Há um ditado que diz que o casamento é o túmulo da vida, mas para ele, não é o casamento que enterra um homem, é o emprego, o trabalho, é o túmulo da vida. Tanaka Makoto, um membro da guilda do Cão Negro, murmurava números para si mesmo. 5 trolls de rank A, para basiliscos, e 3 dragões tirano de rank S. Cada um era um monstro problemático, com esse tipo de lista. Era certo que ele não conseguiria pegar o último trem para casa naquela noite. Mesmo que ele corresse para o calabouço agora, já seria bem depois da meia-noite quando ele retornasse. Quando foi a última vez que ele tinha ido para casa? Ele soltou um suspiro pesado. Mais do que tudo, ele queria dormir. 10 anos atrás, estruturas misteriosas haviam surgido pelo mundo. O que as pessoas chamavam agora de calabouços. Junto com elas vieram criaturas desconhecidas, monstros que ameaçavam a humanidade. E armas criadas com uma tecnologia que ninguém conseguia explicar. As pessoas começaram a entrar nesses calabouços como exploradores, em busca de tesouros. Mas aqueles que entraram sem proteção encontraram apenas a morte. Ainda assim, com o surgimento dos calabouços, veio o despertar de um poder. Certas pessoas, escolhidas por uma força desconhecida, foram agraciadas com habilidades especiais, tornando-se dezenas de vezes mais fortes que os humanos comuns. Infelizmente, ou talvez felizmente, Tanaka foi uma das pessoas que despertaram. No trem, a voz mecânica do locutor informou que a próxima parada seria Shibuya. Os passageiros conversavam levemente, maravilhados com a existência de monstros e sonhando imprudentemente com explorações de masmorras. Alguns descartaram a ideia como perigosa para aqueles sem poder. Tanaka, no entanto, permanecia absorvido em seus próprios pensamentos. As transmissões de exploração de masmorras haviam se tornado populares recentemente, transmitidas em um site de vídeos chamado DTube. Os streamers se aventuravam no perigo em busca de fama e dinheiro. Tanaka nunca havia tentado algo assim. Sua vida sempre foi consumida pelo trabalho. Ele se perguntava vagamente quanto aqueles streamers ganhavam, então admitiu para si mesmo que não sabia. Nesses momentos, ele sentia o peso de sua idade. Finalmente, ele chegou à masmorra subterrânea de Shibuya. A equipe do balcão confirmou seu registro e desejou-lhe boa sorte. Tanaka deslizou o cartão de volta no bolso e ficou diante da imensa entrada da masmorra de Anagaiwa. Ele quase se esqueceu de algo, sacando um dispositivo redondo de seus pertences. Ele pressionou um botão. O objeto flutuou no ar, um pequeno drone projetado para filmar. Era uma ferramenta conveniente, aquela que gravava automaticamente as imagens e as enviava para a empresa. Com certas configurações, ele podia até ser transmitido online. Mas Tanaka o usava apenas para cumprir suas cotas de reportagem. Murmurando sobre o servidor da empresa, ele tocou no seu celular. De repente, uma onda de tontura o envolveu. Seu corpo oscilou, e ele desabou para a frente. Um homem próximo correu até ele, perguntando se estava tudo bem. Tanaka conseguiu garantir que era apenas tontura, embora sua aparência pálida o traísse. Aos olhos do estranho, ele já parecia um cadáver. Sacudindo a sensação, Tanaka forçou-se a se levantar e começou a subir as escadas que desciam para as profundezas da masmorra. Percebeu que só havia tirado um cochilo de 2 horas naquele dia e não estava em casa há 2 semanas. Não conseguia lembrar a última vez que saíra para fazer o que realmente queria. Sua vida parecia um borrão. A empresa em que ele trabalhava era um subcontratante do governo. Uma aparência de respeitabilidade, que na prática, significava ser encarregado das tarefas desagradáveis que até o governo evitava. O escritório estava sempre lotado de trabalhos difíceis, e a esse ritmo, ele sentia que certamente morreria de exaustão. No entanto, ele estava tão sobrecarregado que não conseguia nem pensar em pedir demissão. Mais uma vez naquele dia, ele mergulhou na masmorra com uma expressão apática. O cansaço embaçava sua visão, mas ele verificou seu equipamento distraidamente e se convenceu de que as configurações estavam corretas. A missão de hoje era a masmorra subterrânea de Shibuya, uma das maiores de Tóquio, e ele trabalharia em suas profundezas. Apertou sua gravata e forçou-se a seguir em frente, sem perceber que esse mergulho específico logo alteraria sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. Um pequeno grupo de espectadores assistia a uma transmissão vinculada ao seu drone, uma conta configurada para os registros da empresa, e os comentários começaram a se acumular. Os espectadores se perguntavam em voz alta se a transmissão estava com as configurações erradas,
se parecia uma transmissão de suicídio e se ele sequer sabia que estava sendo transmitido. Eles expressaram preocupação em voz alta de que um homem sozinho não poderia sobreviver a tais profundezas e zombaram do pequeno número de espectadores. Outros notaram os canais na frequência e especularam sobre a identidade do homem de terno, um membro da guilda ou um freelancer estranho, não listado nos registros oficiais. A cota diária postada na descrição parecia absurda para uma única pessoa. Alguns consideraram um erro de digitação, outros como prova de que a guilda do Cão Negro era implacável. Alguns prometeram postar sobre ele em fóruns, tentando identificar onde o haviam visto antes. Tanaka se movia pelas pedras do calabouço com facilidade prática. O calabouço em si estava estratificado em níveis superior, médio, inferior e o mais baixo. E ele percebeu, com decepção, que seu destino era o poço mais profundo. A sabedoria convencional recomendava descer gradualmente, nível por nível, mas ele não tinha tempo. Ele saltaria diretamente para o fundo. O pensamento era desanimador. Ele ansiava por uma refeição quente e uma boa noite de sono. O drone continuou filmando, e ele se convenceu de que a empresa não examinaria o material com tanta atenção. Isso seria suficiente para o seu relatório. Ele ressentia-se de ser esperado para realizar um trabalho tão arriscado por um pagamento inadequado. O cansaço tomou conta dele novamente. Ele teria sorte se conseguisse descansar por 2 horas naquela noite. Ao mesmo tempo, comentários continuaram a aparecer na transmissão. Alguns lamentavam que, se a única maneira dele descansar fosse essa extrema imprudência, então, o Guilda do Cachorro Preto estava totalmente corrompida. Outros o incentivaram a se manter forte. Alguns comentaram, incrédulos, que o tratamento que o Guilda dava a ele violava diretamente a lei dos padrões de trabalho dos exploradores e que começariam a registrar evidências para espalhar a palavra. Piadas seguiram. E alguém riu dizendo que, hoje, poderia muito bem ser tratado como um feriado. Outro apontou o público em rápido crescimento. Onde antes havia apenas 3 espectadores, já havia 20. E especulava-se que o número poderia chegar a 10. Enquanto isso, o telefone de Tanaka vibrava incessantemente com chamadas. Sua lista de contatos consistia apenas de números da empresa e alguns velhos conhecidos, sem redes sociais para falar. Só poderia ser trabalho. Ele decidiu não atender. Se o fizesse, não encontraria nada além de insultos, e enfrentaria os mesmos insultos novamente no escritório no dia seguinte. Continuou, resmungando sobre seu destino, o nível mais baixo. O calabouço subterrâneo de Shibuya tinha no seu centro um vasto poço. Para alcançar as profundezas, poderia descer gradualmente, mas Tanaka escolheu não perder tempo. Sem hesitação, ele se lançou para frente, caiu no abismo, mergulhando em uma única gota até o fundo. Para a maioria dos exploradores, o ato era impensavelmente imprudente. Algo que ninguém tentaria sem uma razão extremamente urgente. Mas Tanaka tinha uma cota a cumprir, e nenhum luxo para cautela. Os espectadores reagiram com indignação e pânico. Alguns gritaram que ele estava caindo para a morte, chamando-o de suicídio ao vivo. Medo e descrença preencheram o chat enquanto assistiam ele cair cada vez mais fundo na escuridão. Tanaka percebeu seu telefone vibrando mais uma vez. As ligações não paravam, mas ele as ignorava como se fossem irrelevantes. O drone o seguia fielmente, gravando sua dissidência. Embora ele não gostasse de ser filmado, era uma exigência para os relatórios de trabalho. Ainda assim, sentia nervosismo. Se essa filmagem fosse transmitida, seria uma humilhação insuportável. Pensou nos streamers profissionais, maravilhado com a facilidade com que eles enfrentavam a câmera. Se ele tentasse, se perguntava. Haveria até comentários sobre ele? O chat se encheu de observações sobre sua expressão sem vida, sobre o tempo da queda e sobre como era surreal que ele continuasse olhando para a câmera. Novos espectadores chegaram de fóruns, perguntando o que estava acontecendo. As respostas confirmaram que era a masmorra de Shibuya, e que o homem estava em queda livre. Por fim, o chão da masmorra apareceu. Tanaka se preparou para o pouso. Mas, de repente, atrás dele, uma criatura surgiu. Um monstro surgiu no meio da queda, suas mandíbulas se abrindo enquanto rugia em sua direção. O som ecoou com força, fazendo o ar tremer. Os espectadores reagiram em pânico. Muitos identificaram o monstro como um wyvern vermelho. Uma criatura considerada difícil, até mesmo para exploradores de rank A. Suas presas brilhavam na expectativa da morte,
e alguns já declaravam o homem acabado, especulando sombriamente que fazia tempo desde que uma morte havia sido capturada em transmissão ao vivo. Ainda assim, Tanaka permaneceu calmo. Para ele, um Wyvern vermelho era uma ameaça menor. Provavelmente, a criatura havia voado para cima, confundindo-o com uma presa. A besta abriu a boca totalmente, tentando engoli-lo inteiro enquanto ele caía. Em resposta, Tanaka sacou sua espada, segurando-a firmemente. Cronometrando seu golpe, ele esperou o momento preciso. Em um instante, a espada brilhou. O Wyvern foi cortado ao meio, seu corpo dividido, enquanto Tanaka passava pelos restos. Ele endireitou as pernas, se preparando, e atingiu o chão da masmorra com um estrondo tremendo. O cadáver do Wyvern logo o seguiu, batendo no chão ao seu lado. Poeira se levantou ao seu redor, em uma nuvem sufocante. Ele exalou pesadamente, murmurando que o pouso tinha sido razoavelmente bom. À medida que a névoa se dissipava, os espectadores irromperam em confusão e incredulidade. Exigiam saber o que havia acabado de acontecer, atônitos com o golpe certeiro. Muitos insistiam que a espada nunca havia sido desembainhada. Outros teóricos sugeriram que seus movimentos eram simplesmente rápidos demais para a câmera captar. O número de espectadores disparou para mais de 50, espalhando-se rapidamente pelas redes sociais. Tanaka, no entanto, ficou cada vez mais irritado com o barulho de seu telefone, que continuava a tocar sem parar. Antes que pudesse se concentrar mais nisso, o pesado rugido de um movimento ecoou nas proximidades. Formas imponentes começaram a emergir das sombras. Grandes monstros se reunindo diante dele. Nesse momento, a expressão cansada de Tanaka se aguçou. As coisas, finalmente, estavam começando a ficar interessantes. Tanaka lembrou a si mesmo que havia chegado ao nível mais baixo da masmorra. Um lugar infame por ser tomado por criaturas formidáveis. Era uma zona onde apenas os mais fortes ousavam pisar. Ele listou mentalmente o que vagava por ali. Trolls, minotauros, basiliscos, cavaleiros da morte. Cada um era mortal à sua maneira, mas o dragão tirano? Ele o considerava o mais problemático de todos. Preferiria não cruzar o seu caminho, mas a cota do dia exigia sua subjugação. Sem espaço para hesitação, ele se resolveu. Era hora de trabalhar. Os trolls foram os primeiros a confrontá-lo. Com rugidos guturais, suas formas imensas avançaram. Músculos se expandiram sob suas peles grossas, e seus rostos grotescos se retorceram em fúria. Na primeira vez que enfrentou tais feras, foi uma luta, mas agora, sem esforço, sua lâmina os cortava com facilidade. Num instante, o movimento deles cessou. Embora os trolls fossem conhecidos por sua imensa durabilidade, eles não possuíam habilidades especiais para se protegerem. Cortar o pescoço e o corpo falhava, comparados aos verdadeiros horrores que se escondiam nessas profundezas. Os trolls estavam entre os mais fracos. Cabeças voaram pelo ar enquanto sua espada as arrancava de seus ombros, com seus corpos desabando com estalos surdos. Os espectadores irromperam em choque ao verem aquilo. Muitos não conseguiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar. Para eles, a ideia de um homem derrotando trolls tão facilmente era absurda. Alguns insistiram que a gravação deveria ter sido editada. Afinal, os trolls eram monstros de classificação A. Até mesmo exploradores experientes de classe A lutavam quando enfrentavam um sozinho. Precisando de armas, táticas e cautela, eles deveriam ser oponentes problemáticos. No entanto, aqui, Tanaka os desmontava sem esforço. Comentários inundaram a transmissão. Pessoas que haviam chegado das redes sociais expressavam descrença, questionando se esse homem realmente pertencia à guilda Black Dog. Outros amaldiçoaram a guilda por pressioná-lo de forma tão implacável. Sua exaustão era evidente até pela lente da câmera. E a frustração surgia à medida que os espectadores apontavam como ele estava sendo perseguido sem piedade. Ele já havia dito repetidamente que isso era trabalho. Antes que houvesse tempo para se recuperar, outra sombra surgiu. Um monstro imponente se aproximou, sua enorme estrutura obscurecendo Tanaka. Seus olhos se estreitaram, retorcendo-se com malícia. Fixando-se nele, Tanaka levantou o olhar para encontrá-lo diretamente, sem vacilar. Os comentários aumentaram com descrença à medida que a nova criatura surgia à vista. Muitos especulavam que era um basilisco,
um monstro tão raro que quase não existiam filmagens dele. Alguns admitiram que nunca haviam visto um antes, outros juraram que nunca escolheriam ser exploradores se horrores assim os aguardassem, e mesmo que o fizessem, nunca se aventurariam nos níveis mais baixos ou nos mais profundos, onde feras como essa habitavam. Comparações foram feitas com ogros, monstros dos níveis mais baixos, mas o basilisco era muito pior. Encontrado apenas nas regiões mais profundas, avisos preencheram o chat. Esta criatura poderia exalar um sopro de petrificação, transformando um corpo instantaneamente em pedra. Sem evasão ou cura imediata pelos companheiros, a morte era inevitável. A audiência disparou para mais de 5 milhões, marcando um marco. O basilisco rosnou, sua presença ameaçadora preenchendo a câmara. Tanaka entendia muito bem seu poder. O sopro de petrificação era uma sentença de morte instantânea. Caso acertasse, os companheiros podiam salvar uns aos outros com itens raros. Mas Tanaka estava sempre sozinho. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. A luta precisava acabar antes que a besta exalasse. Seus olhos se estreitaram com determinação. Em um movimento rápido e decisivo, sua espada perfurou o ventre do basilisco. Um corte violento se seguiu, rasgando seu interior. O monstro arfou de agonia e caiu, pesadamente no chão. Tanaka explicou a si mesmo que a barriga da criatura era seu ponto fraco, embora poucos soubessem disso. Um único erro, no entanto, e o sopro petrificante do basilisco engoliria tudo. Os espectadores reagiram com assombro. Muitos insistiram que jamais tinham ouvido falar de tal conhecimento. Alguns argumentaram que ninguém jamais soube, outros observaram que os movimentos de Tanaka haviam se tornado imperceptíveis, a câmera incapaz de acompanhar sua velocidade. Elogios e admiração encheram a transmissão. Alguns chegaram a compará-lo a um famoso explorador. Públicos estrangeiros começaram a inundar a transmissão. Com um streamer estrangeiro, apresentando a transmissão sob o título Um Verdadeiro Samurai, apareceu no Japão. Comentários respeitosos enchiam as mensagens, saudações oferecidas em admiração. O número de espectadores explodiu, ultrapassando 10 milhões. O telefone de Tanaka vibrou novamente, mais persistente do que antes. Tinha tocado também durante batalhas anteriores. Ele o ignorou, como sempre, convencido de que era apenas mais insultos esperando por ele. Então, sem aviso, uma força pesada e avassaladora preencheu a masmorra. Das sombras, uma forma colossal emergiu, um dragão, cujo corpo colossal se ergueu acima de tudo. Cujos olhos ardiam com ira primal. Tanaka afiou o olhar. Era um dragão tirano, um monstro de ranking S, o ápice da destruição. Seu corpo possuía dezenas de vezes a força e durabilidade dos Trolls. Seu sopro, uma torrente de ar superaquecido, podia derreter ferro com facilidade. Os espectadores explodiram em caos. Muitos estavam horrorizados com seu tamanho imenso. Alguns gritavam que Tanaka certamente morreria. Outros não podiam acreditar no que estavam vendo, declarando que até mesmo um grupo completo de classe S talvez não conseguisse derrotar tal fera. A sessão de comentários se encheu com advertências frenéticas, previsões de sua morte e pedidos para que ele fugisse. A contagem de espectadores subiu novamente, ultrapassando 50 milhões, enquanto o mundo se preparava para testemunhar o confronto. O dragão tirano pairava acima, suas enormes mandíbulas se abrindo, enquanto chamas se reuniam em seu interior. Fogo queimava em sua boca, e o calor, por si só, distorcia o ar ao redor. Tanaka avaliou o perigo com calma. A força destruidora daquele sopro era imensa. Se o atingisse diretamente, seu corpo nem mesmo permaneceria como carvão. Nada restaria além de cinzas. A multidão irrompeu em caos. Espectadores gritavam em pânico, exigindo que ele fugisse. Muitos o deram como morto já. Outros zombaram da ideia dele manter-se firme, chamando-a de imprudente. Mas estranhamente impressionante, ainda assim, a tensão tornou-se insuportável à medida que a boca do dragão brilhava com mais intensidade. Uma esfera maciça de chama condensou-se, e então irrompeu para fora, à medida que o dragão tirano liberava seu sopro devastador. Tanaka não se moveu imediatamente. Ele esperou, seu corpo perfeitamente imóvel, com a mão descansando no punho de sua espada. No momento exato, antes das chamas alcançá-lo, ele desembainhou a lâmina em um único movimento fluido. Com um único golpe, o inferno enfurecido se partiu, cortado no centro. No mesmo instante,
Seu corpo se impulsionou para a frente. Em um borrão de velocidade, ele fechou a distância e, com um golpe certeiro, cortou o próprio dragão tirano. O monstro congelou. Sua imensa estrutura tremia. Então lentamente começou a se dividir, à medida que a linha do corte se abria. Carne e escama se separaram com precisão, enquanto as duas metades de seu corpo desabaram. Tanaka permaneceu firme em meio ao silêncio que se estabelecia. Seu olhar fixo sobre a besta caída, os espectadores, no entanto, explodiram em choque e descrença. O impossível acabara de se desenrolar diante deles. Incontáveis comentários inundaram as redes, as pessoas exigiam explicações, gritando como um dragão tirano poderia ser derrubado com um único golpe. Outros clamavam para saber quem realmente era o misterioso funcionário. Alguns se perguntavam em voz alta se espadas modernas de algum modo produziam ondas de choque. Apenas para serem zombados por outros por tal noção, teorias se espalharam. Isso era falso? Ele era tanto um trabalhador corporativo quanto um mestre de espadas? Piadas se espalharam rapidamente, misturando tudo com humor, enquanto o público se maravilhava com o que acabara de testemunhar. Enquanto isso, na masmorra, os olhos de Tanaka se moveram novamente. Ao seu redor, os monstros restantes hesitaram. Suas formas imponentes recuaram instintivamente, dando um passo para trás, com medo do homem que acabara de ceifar um dragão, tirano com um único golpe. O monstro que ele havia abatido era aparentemente o líder. Com o chefe derrotado, os outros perderam a vontade de lutar. Não havia necessidade de persegui-los. Se o fizesse, os espólios acabariam por ficar na posse da empresa de qualquer maneira. Ele já havia cumprido sua cota. Então não havia motivo para continuar lutando. Com uma voz serena, Tanaka declarou que poderiam ir embora. Os monstros, sem hesitar, dispersaram-se e fugiram. Suas formas massivas recuaram para as profundezas da masmorra, deixando-o em silêncio. Tanaka soltou um suspiro cansado. O trabalho tinha acabado mais cedo do que o esperado. Agora, tudo o que restava era reunir os materiais necessários para cumprir sua cota e seguir para casa. Ainda assim, antes de encerrar tudo, ele decidiu confirmar uma questão. Embora com relutância, ele ligou o celular. Primeiro, ele tentou reiniciá-lo, suspeitando que a enxurrada de alertas pudesse ser apenas uma falha. Mas quando a tela se acendeu novamente, as notificações permaneceram. Seus olhos se arregalaram. Quase 10.000 notificações, impossível. Ele já estava acostumado a ser ignorado. Mas esse número era absurdo. Surpreso, ele rapidamente abriu o dispositivo. Os alertas não eram o que ele esperava. Eram comentários. Comentários no DTube. Seus pensamentos congelaram, porque ele estava recebendo notificações do DTube. Então, quando a realização o atingiu, seu corpo inteiro ficou gelado. Os comentários estavam no seu vídeo. O pânico subiu. Isso não fazia sentido. As configurações dele deveriam estar bloqueadas apenas para a empresa. Mas quando ele verificou, a verdade o confrontou. O stream havia sido deixado aberto ao público. Qualquer pessoa poderia assisti-lo. A conclusão horrível o atingiu. Tudo o que ele acabara de fazer tinha sido transmitido para todo o país. A princípio, ele se agarrou à esperança de que quase ninguém tivesse assistido. Mas quando ele clicou no vídeo, a verdade o dominou. Números começaram a aparecer na tela. Centenas de milhares, depois milhões, finalmente, o impossível. Mais de 100 milhões de espectadores. Ele ficou imóvel, a mente incapaz de compreender tudo aquilo. Normalmente, a conta da empresa mal tinha 2 assinantes, tornando tal alcance impensável. Mesmo streamers famosos raramente alcançavam 1 milhão de visualizações, muito menos 100 milhões. No entanto, os números o olhavam de volta, irrefutáveis. Enquanto isso, a enxurrada de comentários chegava de espectadores. Alguns celebraram o fato de ele finalmente os havia notado. Outros aplaudiram sua atuação, chamando-o de legal. Piadas surgiram a respeito de suas palavras de despedida, rindo de sua declaração calma de retornar ao trabalho. Gritos pedindo seu nome ecoaram, enquanto boatos se espalhavam como fogo pelas redes sociais. A frase Corporate Slave Swordmaster já estava em alta. Mensagens imploravam para que ele se juntasse a guildas, exigiam saber o segredo de sua força e o cobriam de admiração. Os pensamentos de Tanaka se tornaram mais pesados. Não importava o que dissesse agora, o alvoroço não seria acalmado. Uma certeza pressionava sobre ele. Este incidente o forçaria a submeter um relatório muito desagradável.
No dia seguinte à transmissão desastrosa, Tanaka se trancou em casa. Seu corpo inteiro tremia enquanto ele se sentava lá, percebendo que havia se tornado o centro da atenção pública. Suas mãos tremiam enquanto ele rolava o celular, tentando absorver a enxurrada de informações. Abrindo as notícias, ele deu uma olhada nos artigos e depois conferiu o Twitter, lendo o fluxo interminável de comentários abaixo de seu vídeo. O peso disso o atingiu, e ele jogou o celular de lado. Então era assim que chamavam de ficar viral. O conceito lhe era completamente estranho. Toda a sua vida tinha sido dedicada ao trabalho. E ele nunca tivera envolvido em nada parecido. Ele sabia que precisava de conselhos, alguém que entendesse da internet, alguém hábil em navegar nesse caos. Murmurando para si mesmo, ele reconheceu que talvez fosse de fato o único homem insano o bastante para mergulhar sozinho nos níveis mais profundos de uma masmorra. Mas isso realmente era tão grande assim? Hoje em dia, ele se aventurava sozinho, então tinha pouca noção de quão fortes os outros exploradores haviam ficado. Ele mergulhava desde que as masmorras apareceram no mundo, sim. Ele se considerava relativamente forte, mas nunca tão notável a ponto de provocar esse tipo de alvoroço. Então, surgiu-lhe outro pensamento. Será que a razão estava na sua aparência? Um funcionário comum, de terno, com olheiras profundas sob os olhos, não parecia nada com um explorador. O contraste entre a sua imagem esfarrapada e sobrecarregada e a sua força avassaladora deve ter sido o que incendiou o mundo. Esse deve ter sido o motivo de todo mundo estar fazendo tanto alvoroço. Justo quando chegou a essa conclusão, seu telefone vibrou violentamente, uma ligação. Surpreendido, Tanaka quase saltou para o teto. Tomado de pânico, seu peito apertou. E agora? Mas então ele olhou para a tela. O nome piscando diante dele era familiar. Adachi era uma das poucas pessoas a quem Tanaka podia chamar de amigo. Já haviam passado um tempo juntos, mas o trabalho o consumiu de tal forma que Adachi praticamente desapareceu de sua mente. O momento dessa ligação deixava claro que estava relacionado ao incidente de ontem. Tanaka não queria falar sobre isso. Cada fibra de seu ser resistia. Mas Adachi também era a única pessoa com quem ele poderia sequer considerar conversar. Soltando um suspiro pesado, atendeu. Do outro lado, a voz de Adachi irrompeu, alta e alegre. Ele havia visto a transmissão, riu, praticamente gritando pelo receptor. Ele perguntou como Tanaka estava lidando com tudo depois de tudo o que aconteceu. A paciência de Tanaka se quebrou. Sem dizer uma palavra, ele desligou. Adachi piscou do outro lado, murmurando confuso. Tanaka colocou o telefone na mesa e esticou seu corpo cansado. Murmurou para si mesmo que era a hora de se preparar para o trabalho. Mas então, o telefone tocou novamente, suprimindo outro suspiro. Tanaka atendeu. Seu tom estava irritado. O que Adachi queria agora? A voz de Adachi entrou apressada, pedindo desculpas. Ele prometeu não provocar mais Tanaka, implorando para que ele não desligasse novamente. Seu tom traía uma risada reprimida. Tanaka o advertiu friamente, dizendo que se ele queria que ele desligasse de novo, estava no caminho certo. Adachi entrou em pânico, pedindo desculpas rapidamente, insistindo que estava sério desta vez, implorando para que ele não desligasse. Finalmente, Tanaka cedeu, murmurando que Adachi era um verdadeiro incômodo. Adachi, aliviado, agradeceu calorosamente. Tanaka franziu a testa, observando internamente como Adachi ainda soava despreocupado. No entanto, a verdade era inegável. Ele precisava da visão de Adachi agora mais do que nunca. Se desligasse novamente, seria uma perda sua. Adachi sempre foi um conversador persuasivo. Alguém com um amplo círculo social. Alguém naturalmente à vontade com as tendências e as redes sociais. Tanaka sabia, sem dúvida. Adachi era exatamente a pessoa que poderia guiá-lo por meio desse caos. A voz de Adachi atravessava a linha com clareza. Transbordando de energia, ele disse a Tanaka que tinha assistido ao vídeo. Sua força ainda era tão incrível quanto sempre. Talvez ainda maior do que antes. Tanaka rejeitou as palavras imediatamente, dizendo que não precisava de bajulação. O que ele queria era uma resposta. O que Adachi achava que ele deveria fazer nesta situação? Adachi repetiu a pergunta, como se a estivesse avaliando cuidadosamente. O que ele deveria fazer? Não. O que o próprio Tanaka queria fazer. Ele deveria dizer isso primeiro. Tanaka vacilou, murmurando para si mesmo o que ele queria fazer. Seu desejo era simples. Ele queria que todo o vídeo que estivesse circulando neste momento sumisse. Adachi riu de forma breve. Um som afiado e divertido. Impossível.
disse ele. A voz de Tanaka ergueu-se em protesto. Por que não? Adachi explicou calmamente, como se fosse óbvio. A demonstração incomparável de habilidade de Tanaka já havia sido recortada, cortada e disseminada em centenas, quiçá 200, vídeos distintos. Não apenas isso, eles já circulavam no exterior. Os títulos o rotulavam como a aparência de um verdadeiro samurai no Japão. Ele acabara de verificar. Aqueles vídeos já haviam sido traduzidos para 5 idiomas diferentes. Não havia mais volta ao. Ele aconselhou-o a desistir. A voz de Tanaka tremia de preocupação. De jeito nenhum. O que tudo aquilo havia se tornado. Ele se lembrava agora de como comentários em idiomas estrangeiros haviam aparecido na transmissão. Com um suspiro pesado, Tanaka cedeu. Desistiria de deletar os vídeos. Mas então, Adachi poderia pelo menos lhe dizer como gerenciar a situação? Como torná-la o mais controlada possível? Adachi não lhe deu o consolo que ele buscava. Em vez disso, suas palavras foram diretas. Por que Tanaka estava tentando suprimir isso? Ele já era famoso. Esta era uma oportunidade que ele nunca mais teria. Por que desperdiçá-la? A compostura de Tanaka desmoronou. Ele retrucou, rejeitando a própria ideia. Do que Adachi estava falando? Ele não era um streamer, não era influenciador. Ele era apenas um assalariado. A fama não tinha valor para ele. Não lhe traria riqueza nem tranquilidade. Isso só traria mais papelada. Mais relatórios jogados sobre ele pelo seu chefe. Ele sentiu um nó se formar no estômago. Seu corpo, que suportara comer uma gosma ácida capaz de dissolver o aço, agora revelava sua verdadeira fraqueza. Não aguentava o peso do estresse. O tom de Adachi ficou mais cortante. Tanaka, disse ele. Não passava de um escravo corporativo. Ele deveria parar de desperdiçar a vida naquela empresa. Ele deveria simplesmente se demitir. Tanaka congelou. A mente paralisada em silêncio, a voz de Adachi atravessou a linha, afiada pela observação. Ele apontou as pesadas bolsas sob os olhos de Tanaka, sinal de trabalho excessivo sem fim. Não restava dúvida de que Suda ainda o explorava, arrancando dele um salário mísero. Tanaka não negou. Suda, o presidente da empresa, seu antigo colega de classe. Quando estavam no ensino fundamental e médio, Tanaka, Adachi e Suda haviam jogado juntos como amigos de infância. Agora, o peso da obrigação o mantinha preso. Ele devia muito a Suda, afinal, sair de repente pareceria uma traição. Adachi continuou. Suda lhe emprestara dinheiro quando seus pais estavam doentes, não era? Aquela dívida já tinha sido paga. Tanaka havia trabalhado o suficiente para quitá-la. Agora, ele deveria viver para si mesmo. Tanaka ficou atônito. Viver para si mesmo? Ele estava tão consumido pelo trabalho que nunca tinha sequer considerado isso. Ele realmente tinha essa liberdade? Adachi adivinhou em voz alta o que Suda deve ter dito. Que se Tanaka deixasse o emprego, não haveria vaga esperando por ele em lugar algum. Tanaka admitiu que essas palavras haviam sido ditas. Adachi zombou. Que presidente corrupto! Tanaka não deveria levar tais palavras a sério. Havia inúmeras guildas que o queriam. E ele poderia sempre trabalhar como freelancer, se quisesse evitar se prender a uma empresa. Tanaka balançou a cabeça. Adachi sabia tão bem quanto ele que trabalhar como freelancer não trazia muita renda. O sistema era feito assim. Os itens retirados do calabouço não podiam ser trocados diretamente por ienes, eles precisavam primeiro ser convertidos em uma moeda especial, G, abreviação de ouro, e então trocados por ienes. Para fazer isso, era necessário ter qualificações, algo que apenas as empresas possuíam. Era um sistema tedioso, mas sem ele, a economia colapsaria. Os despojos do calabouço eram valiosos demais, custosos demais, e não era apenas o Japão. Outros países utilizavam estruturas semelhantes. Adachi esclareceu. Ele não estava dizendo a Tanaka para se tornar um freelancer. Ele estava sugerindo algo completamente diferente. Que Tanaka se tornasse um streamer de calabouços. As palavras pegaram Tanaka de surpresa. Um streamer de masmorras, alguém que transmitia ao vivo suas aventuras nas masmorras. Esse caminho não exigia qualificações para ganhar dinheiro. Streamers famosos já estavam fazendo fortunas dessa forma. Mas ele realmente estava apto para tal tarefa? Adachi o tranquilizou. Não estava dizendo que Tanaka tinha que seguir esse caminho. Mas, se Tanaka escolhesse essa estrada, ele o apoiaria totalmente. Os olhos de Tanaka se arregalaram. Adachi trabalhava em uma empresa que apoiava exploradores. O conhecimento dele sobre streamers de masmorras seria profundo. Ele era um amigo confiável.
sempre de bom coração. Se Tanaka perguntasse, se Adachi com certeza ajudaria. Tanaka admitiu que aquilo era reconfortante, e disse que poderia contar com ele. Adachi respondeu calorosamente, prometendo seu apoio. No entanto, a dúvida permanecia no coração de Tanaka. Sair da empresa ainda parecia inimaginável. A palavra desempregado pesava muito em sua idade. O tom de Adachi amoleceu. Ele confessou que certa vez admirou Tanaka. Tanaka piscou, surpreso. Admirou? Explicou Adachi. Ele havia admirado exploradores, admirava a coragem deles ao entrar em masmorras, mas, ao ver Tanaka lutar, percebeu algo. Com pessoas tão incríveis quanto Tanaka por aí, ele mesmo não precisava mergulhar em masmorras. Em vez disso, encontrou propósito em apoiá-los. Tanaka murmurou o nome do seu amigo. Adachi continuou. Foi por isso que ele havia escolhido o caminho da sua carreira. Para um dia apoiar alguém como Tanaka. Então, meio a brincar, disse que se Tanaka cansasse de tudo, ele poderia sempre trabalhar na sua empresa como garçom. Tanaka respondeu friamente que se tal oferta algum dia parecesse atraente, significaria que ele havia batido a cabeça. Adachi riu, talvez uma lesão séria, de fato, afinal, Tanaka já havia matado um dragão tirano, não havia razão para se curvar a um homem como Suda. Tanaka murmurou seus agradecimentos, entraria em contato novamente. Mais tarde, em seu escritório, Tanaka sentou-se em silêncio, verificando seu relógio. A quietude foi quebrada por passos pesados e trovejantes. Uma presença furiosa se aproximava, a porta se abriu com um estrondo, Suda entrou, os dentes cerrados de raiva. Tanaka levantou o olhar, calmo e inabalável. A voz de Suda cortou o ar, cada sílaba firme com ameaça. Tanaka, ele esperava que Tanaka estivesse pronto para o que estava prestes a acontecer. Dois homens estavam atrás de Suda, cuja raiva preenchia a sala como uma tempestade. Sua voz se lançou, acusando Tanaka de compreender completamente o peso de suas ações. Ao ouvir suas palavras, o estômago de Tanaka se retorceu dolorosamente, e ele colocou a mão sobre ele, percebendo silenciosamente que apenas ouvir Suda falar era o suficiente para deixá-lo enjoado. Talvez ele fosse bem mais propenso ao estresse do que jamais tinha pensado. No entanto, graças à sua conversa anterior com Adachi, ele foi capaz de ver as coisas com a mente clara. Se não fosse por isso, ele já poderia ter desistido. A fúria de Suda não se acalmou. Ele declarou que a transmissão de Tanaka havia arrastado a reputação da empresa para a lama e exigiu saber como ele pretendia assumir a responsabilidade. Ele avisou que, assim que os demais funcionários chegassem, Tanaka deveria estar pronto para o que o aguardava. Ouvindo o desabafo de Suda, Tanaka pensou amargamente que as habilidades de gestão daquele homem eram, como sempre, medíocres no melhor dos casos. A verdade é que sobreviver por anos a uma empresa preta arrancou tanto a mente quanto o corpo, deixando as pessoas vazias. Tanaka devia a Suda alguma gratidão, mas essa dívida não podia superar a verdade diante dele. Suda berrou ordens, exigindo que os homens chamassem os outros imediatamente, ameaçando cortar seu salário se não chegassem de imediato. O homem ao seu lado estremeceu, obedecendo rapidamente. Observando tudo, Tanaka decidiu silenciosamente que, a partir de agora, viveria para si mesmo, e para isso precisaria lutar. Suda continuou, seu tom impregnado de arrogância, declarando que chegar mais tarde do que um superior era imperdoável. Ele afirmou que suas lições duras eram para o benefício deles, um ensinamento que deveriam gravar em si mesmos. Os homens repetiram sua concordância. Com uma sacudida de cabeça, Suda murmurou que eram desesperadores. Por dentro, Tanaka zombou. A constante afirmação de Suda de que sua crueldade era para o bem dos outros não passava de uma mentira. Ele simplesmente se deleitava no ato de fazer palestras e torturar aqueles muito impotentes para resistir. Ele não era nada mais do que escória que encontrava prazer em quebrar as pessoas. Fingindo cansaço, Suda soltou um sorriso e suspirou, falando sobre como era difícil ser presidente. Tanaka, no entanto, percebeu sua encenação. Seu estômago se revirou de desconforto em sua presença. Mas pelo menos agora, ele compreendia a verdade. A pergunta que restava era: ele conseguiria enfrentar Suda? Tanaka fechou o punho enquanto se perguntava isso. Nesse momento, seu telefone vibrou.
Surpreso, ele tossiu levemente para disfarçar a interrupção e olhou para a tela. O timing lhe pareceu estranho. Ao ler a mensagem de Adachi, viu palavras de encorajamento, lembrando-o de que, embora tivesse medo de Suda, não havia razão para não superá-lo, reforçado pela mensagem. Tanaka falou com determinação, sem dar desculpas, mas Suda descartou a ideia, declarando que fraqueza não garantiria perdão. Embora Suda tivesse sido um explorador e fosse mais forte que o Homem Médio, já se passavam muitos anos desde que ele havia pisado em uma masmorra. Tanaka estava agora certo de que ele era mais forte. Cada movimento de Suda revelava inúmeras brechás. Suda sorriu, aceitando o desafio. Mas antes que pudesse dizer outra palavra, Tanaka se moveu. Seu corpo disparou para a frente como um raio, e os olhos de Suda se arregalaram de choque, num instante antes de poder reagir. O punho de Tanaka acertou implacavelmente seu estômago. Não houve hesitação, nem arrependimento em seus olhos. Por dentro, Tanaka percebeu o quanto foi fácil. Matar Suda levaria menos de um segundo. O presidente, atônito, murmurou uma pergunta. Mas Tanaka apenas pensou consigo mesmo o quão estranho aquilo era. Talvez ele não estivesse com medo algum. Comparado a enfrentar o dragão tirano, Suda não era nada. O que antes o aterrorizava não era o homem em si, mas a ameaça de ser forçado a deixar a empresa agora. Ele não se importava mais. Ele não temia mais sair, pela primeira vez. Ele realmente acreditava que podia lutar. A porta se abriu de repente, e vários homens correram para dentro, se desculpando ofegantes pela demora. O rosto de Suda se contorceu de raiva, enquanto ele exigia saber que hora eles achavam que era. Eles gritaram suas desculpas mais uma vez, um sorriso arrogante curvou-se nos lábios de Suda. A punição pelo atraso deles poderia esperar. Por agora, seu foco retornava a Tanaka. Ele se virou para ele, e declarou que era a hora. Tanaka permaneceu em silêncio, seu olhar firme e inabalável. Suda gritou para que ele falasse, para declarar diante dos empregados reunidos exatamente qual crime havia cometido. Para que todos pudessem entender. Tanaka refletiu internamente. Ele reconheceu o padrão de Suda, forçando primeiro o empregado a se explicar para incutir culpa, depois interrompendo abruptamente. Silenciando e tomando controle da conversa. Uma vez que isso acontecia, o empregado ficava tão intimidado que não conseguia mais falar. Para Tanaka, Suda era um homem desprezível. Quando questionado, Tanaka admitiu que cometeu um erro nas configurações de streaming, vazando detalhes de trabalho para o mundo externo. Ele reconheceu que a culpa era dele, e confessou que estava errado. Suda sorriu amplamente, convencido de que estava quebrando o espírito de Tanaka. Ele proclamou que o erro era extremamente grave, e exigiu saber como Tanaka planejava compensá-lo. Mas os pensamentos de Tanaka estavam claros. Até agora, as coisas podiam ter saído do jeito de Suda, mas dessa vez, era diferente. Ele acrescentou que, embora a reputação da guilda Black Dog estivesse realmente manchada na internet, isso não era por causa dele. A culpa estava em outro lugar. Suda escureceu ao ouvir essa observação, enfurecido pela declaração de Tanaka de que não era sua responsabilidade. Ele gritou para que ele repetisse. Os homens que estavam atrás dele começaram a suar frio. No entanto, Tanaka afirmou calmamente que Suda sabia que sua guilda era uma empresa Black, e agora a verdade havia vindo à tona. Se as acusações fossem falsas, talvez a responsabilidade recairia em outro lugar, mas neste caso, o que foi exposto era a verdade sobre o próprio erro deles. Foi Suda quem havia criado essa situação. Enfurecido, Suda negou a acusação, insistindo que sua guilda não era uma empresa Black. Ele afirmou que pagavam corretamente o salário mínimo, davam um dia de folga por mês e até contratavam aqueles considerados inúteis por outras guildas. Declarou-se um salvador dos marginalizados. Tanaka, no entanto, pensou consigo mesmo o quão risível seria fazer uma pesquisa para ver quantos realmente chamariam isso de uma guilda bem administrada. Após ouvirem tais declarações vazias, ele então acusou Suda de desviar salários e violar os padrões de trabalho dos exploradores, cortando os dias de folga. Perguntou se Suda realmente acreditava que ninguém notaria. Suda, enfurecido, respondeu, gritando: "E daí se ele fez isso? Ele também trabalhava para o governo. Portanto, ele era o governo." Tanaka ficou pasmo. Foi então que ele percebeu que Suda era uma causa perdida completa. A própria guilda Rotten Black em seu âmago, ele pensou que os funcionários acabariam por abandonar essa organização em declínio, agora que Suda havia confessado tanto. Tanaka murmurou que era uma vergonha.
o que levou Suda a exigir uma explicação, embora suas palavras tenham sido interrompidas. Tanaka revelou que conhecia Suda há muito tempo, e então pressionou um botão no seu telefone. Imediatamente apareceu uma tela mostrando a imagem de Suda. E o homem começou a suar frio, chocado. Ele arfou, exigindo saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, os espectadores lotaram a transmissão com comentários. Eles riram das citações pretas sem fim, chamaram a situação de assunto policial e comentaram sobre a atmosfera tensa. Alguns aplaudiram o hype inesperado, perguntando como Suda se sentia naquele momento. Outros zombaram dele, declarando que a falência estava confirmada e celebrando a exposição de um presidente que não poderia mais escapar. Muitos comentaram sobre a unidade que sentiam. Alguns declarando que também desistiriam, enquanto outros brincavam sobre as olheiras de Tanaka serem fofas. Tanaka leu os comentários em voz alta, destacando aqueles que celebravam como o presidente agora estava encurralado. Ele explicou que eles até tinham um modo de camuflagem, que lhe permitia transmitir sem ser notado. Suda, furioso, se recusou a acreditar. Tanaka então revelou que os inscritos no canal da Guilda do Cão Preto haviam disparado graças à transmissão acidental. E logo ainda mais espectadores se reuniriam. Ele disse a Suda que tudo estava acabado, que era hora de ele pagar sua parte. Os espectadores continuaram com seu fluxo de comentários, elogiaram a justiça refrescante, incentivaram Tanaka, zombaram das expressões de Suda e riram de sua queda. Alguns declararam Tanaka o herói de todos os escravos corporativos, enquanto outros anunciavam com alegria que os crimes de Suda haviam sido denunciados ao departamento trabalhista. Os comentários continuavam a chegar, zombando e celebrando, enquanto as reações de Suda se tornavam cada vez mais frenéticas. Os homens atrás permaneciam em silêncio nervoso. Suda segurava sua espada com força, sua fúria transbordando. Tanaka, no entanto, permanecia calmo. Reconhecendo de imediato que a lâmina era uma daquelas usadas nas masmorras, armas de calibre letal, levar tal item para fora era uma clara violação da lei de gestão das masmorras. Os lábios de Suda se contorceram em um sorriso, declarando sua disposição de apostar tudo. E, com isso, avançou sem hesitação. Seus olhos ardiam de raiva enquanto se aproximava de Tanaka, gritando seu nome. Enquanto os outros só podiam assistir em pânico congelado, bocas abertas em horror, Tanaka, firme e inabalável, avaliou seus movimentos lentos demais. Até os monstros que espreitavam nos níveis mais profundos se moviam com maior velocidade. Uma vez, talvez, Suda tivesse sido mais forte, mas a corrupção havia apodrecido seu núcleo. Com um único movimento fluido, Tanaka levantou a mão e desviou o golpe. O impacto deixou Suda atordoado, sua mão grotescamente deformada pelo contra-ataque. Tremendo violentamente, ele gritou de agonia enquanto a dor o percorria. A voz calma de Tanaka carregava o peso da finalização. Suda estava acabado, e talvez agora ele entendesse algo sobre o sofrimento humano. Suda, cerrando os dentes, tentou cuspir uma maldição, mas antes que conseguisse completar as palavras salvavam, o punho de Tanaka enterrou-se em seu estômago. O golpe o arremessou para o outro lado da sala, sangue jorrando de sua boca, enquanto seu corpo se chocava contra a mesa, despedaçando-o. Antes de colidir com a parede com tanta força que rachaduras se espalharam por sua superfície, ele desabou no chão, em uma pilha. Os homens congelaram em total descrença, os olhos arregalados enquanto observavam o corpo de Suda cair, quebrado e arfante. Tanaka exalou profundamente, sentindo um alívio. Ele se contivera. O golpe não foi fatal. Talvez Suda ainda pudesse tirar algo disso, se aprendesse a lição. Tanaka voltou-se para a saída, mas atrás dele, a voz de Suda raspou, entre dentes cerrados, recusando-se a ceder. Ele jamais perdoaria aquela humilhação. Tanaka refletiu silenciosamente. Mesmo na corrupção, Suda mantinha a tenacidade de um antigo explorador. Seu orgulho era colossal. Teimoso demais para permanecer no chão. Impulsionado pela raiva, Suda cuspiu acusações de humilhação e exigiu retaliação. Tanaka considerou sombriamente que se Suda avançasse ainda mais, sua própria vida estaria em perigo. O homem estava tornando as coisas desnecessariamente difíceis. Então, Suda gritou para seus homens, exigindo que matassem aquele que ousasse levantar a mão contra ele. Quando ninguém se moveu, ele amaldiçoou a inutilidade deles e deu outra ordem. Apontou para um homem em particular, ameaçando cortar seu pagamento se ele não agisse.
O homem arfou de terror, seu corpo tenso sob o peso do medo. Tanaka o reconheceu como alguém que havia se juntado à empresa apenas no ano passado. Um recruta jovem e promissor, eles nunca haviam entrado em um calabouço juntos. Então, Tanaka não sabia de suas habilidades. Suda, no entanto, pressionou ainda mais. Seu sorriso retornando enquanto lembrava ao homem de que, sem pagamento, ele não só seria arruinado ali, mas também proibido de trabalhar na indústria. A ameaça deixou ao jovem homem nenhuma escolha. Tremendo, ele concordou, embora nervoso. Ele deu um passo à frente pedindo desculpas a Tanaka, prometendo apenas tentar contê-lo sem causar dano. Tanaka, impassível, concedeu permissão. O homem murmurou em resignação e lentamente se posicionou para lutar, se preparando com grande relutância. O homem avançou. Tanaka, calmo como sempre, avaliou seus movimentos. Percebeu que o homem estava mirando em suas pernas, tentando derrubá-lo e ganhar vantagem. De fato, como tática para subjugar um oponente, não era uma escolha ruim. A mão do homem se aproximava, certo de que o havia alcançado, mas para Tanaka, a intenção era óbvia. Os movimentos do homem eram desajeitados e lentos. Num instante, Tanaka levantou a mão e golpeou sua cabeça, arremessando-o com força contra o chão. O sangue jorrou do nariz do homem, e ele desmaiou no local, arrastando o corpo mole para o lado. Tanaka o encostou na parede e estreitou os olhos em direção a Suda. Suda, com os dentes cerrados de raiva, chamou o homem de inútil, prometendo que ele não escaparia com uma simples redução salarial. Tanaka o instou a desistir. Toda a cena estava sendo transmitida ao vivo, mas Suda explodiu, gritando que ele havia construído essa empresa até seu tamanho atual com suas próprias mãos. E não permitiria que Tanaka a destruísse. Ele gritou uma ordem para Golda. Golda avançou em silêncio. Tanaka o observou. Diferente do oponente anterior, Golda era forte. Um explorador de classe a cujas habilidades Suda confiava profundamente. Apesar de ser mais novo, eles haviam se aventurado juntos por várias masmorras, e Tanaka estava bem ciente de suas capacidades. Isso não seria tão simples quanto antes. Suda rugiu mais uma vez, exigindo que Golda o matasse. Tanaka se perguntava como deveria abordar essa luta. No entanto, quando Golda se aproximou, ele se inclinou para perto e sussurrou, parabenizando-o por finalmente desistir. Atônito, Tanaka olhou para ele, incrédulo. Golda continuou, dizendo que sempre tivera a sensação de que Tanaka não pertencia a uma companhia como esta, que ele merecia estar lutando em um palco grandioso. Surpreso, Tanaka respondeu com um agradecimento constrangido, lembrando que durante seus mergulhos nas masmorras, Golda raramente falava. E ele havia presumido que Golda não gostava dele, claramente. Isso não tinha sido o caso. Suda, enquanto isso, tremia de raiva, exigindo saber por que Golda balançava o rabo diante de tal escória. Mas Golda lançou-lhe um olhar frio, deixando-o ofegar de choque. Ele declarou que Tanaka era seu superior, aquele que lhe ensinara os fundamentos de ser um explorador. Não importava o que Suda lhe oferecesse, ele não obedeceria às suas ordens. Além disso, se ele realmente lutasse com Tanaka, seria ele quem estaria deitado no leito de morte. Se alguém quisesse lutar, deveria ser Suda, o próprio presidente. Os dentes de Suda rangiam, enquanto a fúria crescia dentro dele. Tanaka, no entanto, discordava interiormente. Ele sabia que Golda poderia dar uma boa luta contra ele. Em seguida, Golda anunciou firmemente que pararia o presidente e pediu a Tanaka para seguir em frente. Chocado, Tanaka perguntou se ele realmente pretendia. Golda confirmou, instando-o a deixar tudo em suas mãos. Tanaka deu-lhe um tapinha nas costas em sinal de gratidão e agradeceu-lhe sinceramente. Suda, em contraste, só pôde ranger os dentes de frustração. Tanaka pensou que, enfim, poderia despedir-se desta empresa. Ele estendeu a mão para a maçaneta, mas antes que sua mão pudesse agarrá-la, as portas abriram-se de repente. Uma mulher entrou, deixando todos em silêncio. Ninguém ousou mover-se. Ela anunciou com autoridade que haviam recebido o relatório e que eram a sessão de auditoria do gabinete de gestão da associação. Suda gritou, incrédulo com a menção ao setor de auditoria. E logo começou a rir, declarando que as mesas tinham virado a seu favor. Ele pediu aos oficiais que prendessem Tanaka, acusando-o de agredir seu superior. Tanaka, no entanto, lembrou silenciosamente a verdade dos fatos.
O setor de gestão da associação era um departamento interno do Ministério de Controle de Monstros, uma organização governamental, sem dúvida. Eles haviam recebido um relatório de um dos muitos espectadores da transmissão ao vivo. Afinal, Suda havia cometido seus delitos abertamente, para que todos vissem. Suda rugiu aos oficiais novamente para apressarem-se e cumprirem o seu dever. Mas antes que pudesse continuar, seus pulsos foram algemados. O oficial disse-lhe calmamente para vir com eles, estupefato. Suda gritou em protesto, exigindo saber o que estavam fazendo. Ele insistiu que Tanaka era o verdadeiro culpado. Seus dentes rangiam com firmeza enquanto lutava. A policial interrompeu. Anunciando formalmente sua prisão, Suda Akihiro estava sendo detido por violações da lei dos padrões laborais exploratórios e da lei especial de despertar. Suda gritou de descrença, declarando que era impossível, mas Tanaka sabia que não restava mais desculpa para ele. Cada palavra e cada ato tinham sido transmitidos ao vivo para que o mundo pudesse ver. Porque Suda alguma vez tinha considerado tal comportamento aceitável, era incompreensível. Suando frio, Suda murmurou em negação, incapaz de aceitar sua queda. Tanaka refletiu que talvez Suda tivesse entendido mal a realidade de sua posição, seu comportamento tirânico para com seus funcionários, distorcendo seu senso de controle. No entanto, este foi o fim de seu reinado. Desesperado, Suda gritou novamente, exigindo que, se alguém fosse preso, que fosse Tanaka, por ter usado violência contra um civil que ele deveria proteger. A mulher lançou um olhar para Tanaka e suspirou pesadamente. Ela explicou que, de fato, o ato especial de despertar proíbe aqueles com poderes de despertar de usá-los fora das masmorras sem autorização, especialmente contra civis comuns. Aproveitando-se de suas palavras, Suda gritou triunfante. Mas Tanaka, em silêncio, esclareceu para si mesmo. Desperto era alguém que havia adquirido poderes especiais pela influência da essência mágica das masmorras que se infiltrava em seu corpo. A natureza do despertar dependia de traços individuais. E uma vez despertados, esses poderes podiam ser usados mesmo fora das masmorras. Portanto, o ato especial de despertar existia para restringir e controlar tais poderes. Suda delirava, que era a vítima, e exigia a prisão de Tanaka. Mas a mulher o interrompeu firmemente, afirmando que as ações de Tanaka claramente enquadravam-se nos limites da legítima defesa. Se Suda não tivesse sido despertado, talvez pudesse ter sido considerado excessivo, mas, como os dois homens estavam despertados, e foi Suda quem iniciou a violência e até usou uma arma, ele era, de longe, o culpador. Suda ofegou de indignação, exigindo saber o que ela acabara de dizer. Tanaka refletiu calmamente. Sim, já que Suda havia sido um explorador, ele também estava desperto. Isso significava que Tanaka não seria punido pela lei especial de despertar, na verdade. Ele ficou aliviado por Suda ter sido despertado, pois isso o livrava de problemas desnecessários. A mulher acrescentou que, de qualquer forma, o próprio Tanaka também precisaria ir à repartição pública. Ela o encarou diretamente, pedindo sua compreensão. Tanaka respondeu com uma afirmação desajeitada. Embora por dentro, ele gemesse com um incômodo, que dor de cabeça, pensou. Então, uma súbita percepção o atingiu. Ele perguntou se ela era, porventura, a Mitsuki. A mulher suspirou, perguntando se ele só tinha percebido agora. Tanaka, chocado, admitiu para si mesmo que não a reconhecera nem de longe no começo. Fazia tanto tempo desde que ele a via pela última vez, ele ficou impressionado com o quanto ela havia crescido. Suda então gritou novamente, reconhecendo o nome dela, a Mitsuki Kanade, a chefe da unidade de subjugação. Ele exigiu saber por que uma oficial de tão alto escalão estava aqui. A Mitsuki explicou calmamente que, como o infrator foi despertado, um membro da unidade de subjugação tinha que estar presente durante a prisão, se o suspeito tivesse tentado escapar. Os oficiais comuns jamais seriam capazes de detê-lo. Suda rebateu, afirmando que entendia isso. Mas por que alguém de seu escalão, uma das principais autoridades, estava tratando pessoalmente desse assunto? Certamente, o que ele havia feito não era grave o suficiente para justificar o envolvimento dela. Tanaka discordou em silêncio. O que Suda havia feito era pior. Mesmo assim, era estranho que a própria Mitsuki tivesse vindo lidar com algo tão pequeno quanto isso. Unidade de subjugação 1.
uma divisão interna do Ministério do Controle de Monstros, era um ramo de elite do Bureau de Subjugação de Monstros. Uma organização cujos membros raramente eram designados para casos triviais. Todos os membros da unidade de subjugação eram despertos excepcionalmente habilidosos quando monstros surgiam na cidade. Eram eles quem os eliminavam e também ficavam encarregados de perseguir e prender criminosos despertores. À frente dessas elites estava a Mitsuki Kanade, chefe da unidade de subjugação 1, o que a tornava a oficial de mais alto escalão na divisão. Ela não era apenas forte e inteligente, mas também possuía uma beleza marcante. Ela rapidamente se tornou a estrela em ascensão do Ministério de Controle de Monstros. Ela era mais jovem que Tanaka. E, no entanto, já era a chefe da unidade de subjugação 1. Sua posição, por si só, já era prova de quão extraordinário era seu talento. No passado, ela e Tanaka haviam explorado masmorras juntos, aproximando-se mais um do outro a cada incursão. Agora, porém, a diferença entre eles era inegável. De um lado estava a Mitsuki, uma oficial de elite admirada pelo público. Do outro, Tanaka, um escravo corporativo cansado. A Mitsuki explicou que não havia motivo especial para ela estar aqui. Nada mais do que coincidência. Tanaka, porém, não pôde deixar de se perguntar como a distância entre eles tinha se tornado tão grande. Ela comentou de passagem que ele tinha sido simplesmente o único disponível no momento. Ainda assim, por dentro, Tanaka duvidava disso. A Mitsuki deveria estar extremamente ocupada. A presença dela aqui parecia incomum. Talvez ela tivesse vindo por outra razão, talvez até para ver alguém. Seus olhos se encontraram de repente. Por um instante, a Mitsuki congelou, antes de desviar rapidamente o olhar. Tanaka piscou de surpresa, incerto do que aquilo significava. Ela o desprezava? A Mitsuki deu a ordem para que os oficiais levassem o prisioneiro. Os guardas obedeceram imediatamente. Suda, no entanto, irrompeu em desafio, gritando seus protestos a plenos pulmões. Ele declarou seu status como presidente, exigindo liberação. E jurou vingança contra Tanaka, berrando que nunca perdoaria o que aconteceu. Sua voz ecoou pelos corredores, cheia de raiva e humilhação. Os guardas lhe berraram para ficar quieto e o alertaram de que, se continuasse a resistir, suas restrições seriam ainda mais apertadas. Suda continuou a desabafar, gabando-se dos impostos que pagava, alegando que financiava os salários deles e exigindo ser libertado. Tanaka suspirou para si mesmo, pensando que a energia de Suda parecia inesgotável, mesmo na desgraça. Ainda assim, com isso, o tumulto em torno de sua renúncia finalmente chegou ao fim. A Mitsuki chamou Makoto, dizendo que também desejava ouvir o lado dele da história, e que ele a acompanharia voluntariamente. Tanaka perguntou se poderia ser adiado, lamentando que mal dormia há semanas e que finalmente havia atingido o seu limite. Antes que a Mitsuki pudesse terminar sua resposta, um cartão preto voou repentinamente em direção a ela, com um movimento surpreendente. Porém hábil, ela o pegou entre os dedos. Tanaka pensou que, se fosse qualquer outro oficial, ele teria seguido obedientemente, mas a Mitsuki podia tolerar um pouco de indulgência antes de partir. Ele lhe disse que falaria com ela de forma adequada no tempo devido. Ela só precisava ligar para o número no cartão. Sem hesitar, ele se lançou pela janela, mergulhando no ar livre a partir dos andares superiores do prédio. A Mitsuki correu até a janela, gritando atrás dele, com a voz cheia de frustração. Ela tinha vindo até aqui para vê-lo, e ele já lhe escapava. Tanaka olhou para trás por um breve instante, mas descartou o som que achava ter ouvido como um truque da sua imaginação. Para ele, a Mitsuki não passava de uma lembrança distante. Ele já não acreditava mais que um dia mergulhariam juntos em masmorras como faziam antes.